Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre o estado de conservação das cartas. Já percebeu que algumas vezes uma carta que você não cuidou muito bem, ela ganhou um arranhado ou ganhou um certo amassado? Viu o anúncio de uma carta sendo vendida, mas ela estava em condições ruins? Ou viu certas informações ali na venda daquela carta que diziam respeito exatamente sobre o estado de conservação daquela carta? Isso tudo é muito importante e normalmente ele valoriza ou desvaloriza uma carta Pokémon. Então proteger e cuidar das suas cartas vai sempre te ajudar a ter as cartas nas melhores condições possíveis, te permitindo sempre trocar cartas com colecionadores mais exigentes ou mantendo na melhor opção possível o valor das suas cartas. O padrão hoje em dia são dois formatos aí de avaliação para estado de cartas. Tem um padrão simples onde no olho, né, a gente fala se a carta está nova, com um desgaste médio, ou é uma carta em uma conservação ruim. Essa forma de analisar, ela é mais recomendada para iniciantes, tá? Ela pode ser dividida como no Japão, lá eles fazem essa análise das cartas quando você vai comprar em sites de cartas. E elas ganham a classificação A, B ou C. Sendo A as cartas que estão em ótimo estado, B é uma carta em um estado mais ou menos, e C é uma carta em um estado ruim. Isso ajuda na comunicação, né, de uma troca, porque basicamente tem hora que você não consegue ver a condição da carta por fotos ou até mesmo vídeos da carta. Essa avaliação do estado da carta ela é um pouco mais fácil para quem tá com a carta na mão, né? Ela consegue fazer uma análise mais fiel e verdadeira da real condição das cartas. Hoje em dia, a mais praticada de forma internacional é a escala Sheldon, que não é baseada no personagem da série Big Bang Theory, mas sim na escala para avaliar o estado de conservação de moedas, dinheiro. Notas velhas e moedas que têm informações importantes apagadas e apresentam um certo desgaste, elas são retiradas de circulação baseado nessa nota dentro da escala Sheldon. Essa escala ela pode facilmente ser usada e transferido para as nossas cartas, tanto que é o que acontece. As cartas saem da fábrica dentro de booster, e esses boosters eles podem ser abertos e ter as cartas protegidas rapidamente, ou podem ser jogadas, muito jogadas e bastante danificadas, podendo assim receber a devida nota diante do seu real estado. O primeiro termo comum nessa escala é o Mint, que é um Mzinho, tá? A carta no estado Mint significa que é uma carta nova. Normalmente são aquelas que acabaram de sair do booster mesmo, nunca sequer foram tocadas ou usadas direto para o protetor ou pacotes abertos até mesmo com luvas. O segundo termo mais conhecido é o Near Mint, é um NM, que vem da sua tradução literal mesmo. Se o Mint é novo, o Near Mint é um quase novo, uma carta que foi muito pouco utilizada, manuseada e movimentada algumas vezes, mas é muito difícil ainda assim notar qualquer tipo de falha ou gasto dessa carta. Depois temos o Slightly Played, que é o SP, que são cartas que mostram poucos sinais de uso e desgaste. Leves sinais brancos de desgaste nas bordas e cantos, pequenos arranhões na superfície, são sinais clássicos aí de cartas nesse estado. Nessa categoria de cartas usadas, vamos ter dois nomes, tá? O Moderately Played, o MP, e o Heavily Played, HP, onde basicamente a diferença aqui vai ser a quantidade de desgaste apresentado na carta. A primeira, a condição de uma carta tem sinal de desgaste, marcas de embaralhamento e até mesmo uma rachadura ou amassado. O segundo são cartas que apresentam um desgaste ali visual já, ele é prejudicial no uso da carta. Um amassado muito forte, uma parte ali até mesmo descolada. Em algumas situações, esses desgastes já são até mesmo palpáveis, né, tornando a carta não mais legal para ser utilizada em um torneio. Por último, o pior estado possível, o Damage, que é o DM. Essas são as mais complicadas de lidar em trocas e vendas. O damage vem de danificado mesmo. Podem ser cartas que apresentam algum rasgado, furo, mordidas de animais, danos causados por águas, né? Cartas entortadas, dobradas, com curvas severas, vamos assim dizer. Às vezes também estão com a sua película plástica ou do brilho descolando. Tudo isso também é considerado uma carta no estado damage. A política mais comum entre colecionadores é que as cartas nesse estado Damaged não tem valor comercial. Então, se você comprar, né, tem que ser ciente de que uma possível futura venda poderá acabar não acontecendo. Pode ser que não encontre uma nova pessoa com interesse em uma carta nesse estado.
Então evite adquirir cartas nesse estado e se você comprar alguma carta desse jeito, né, adquira com consciência. A escala Sheldon, na verdade, ela é bem mais complexa do que isso, né? Dentro de cada um desses casos, né, vai existir notas que variam de 70 a 0. Basicamente, 70 seria o Might, de 69 a 63 seria o Near Might. Então uma carta poderia receber uma nota pior ou melhor dentro de uma dessas classificações, mas mesmo assim a manteria dentro dessa classificação. É claro que tudo isso é bastante rigoroso, eu diria, né? Sendo algo mais observado por colecionadores e jogadores mais exigentes. Minha recomendação é que você apenas tenha o conhecimento desses estados. Proteja sempre as suas cartas mais importantes e, no geral, a classificação simples ABC, nova, né, uma carta mais ou menos, ou ruim, acaba sendo bastante útil e funcional no dia a dia aí para você negociar cartas. Para quem tá dentro desse mundo, várias delas são tratadas como tesouros. Por isso o valor tão alto que normalmente é baseado aí no estado de conservação e na raridade das cartas. Cuide bem delas e me agradeça no futuro. Obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo capítulo do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!